Seja muito bem-vindo ao canal Vendo no Escuro com Geilson Souza. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi a minha experiência com a igreja. Eu sou católico, certo? Católico praticante. E eu fiz coisas que todo católico faz, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, depois eu fiz a crisma. E como todo católico, né? Que não é pra ser assim, mas acaba acontecendo, fiz a crisma e fui embora da igreja. Passei 10 meses afastado. E um belo dia eu estava sentado de frente à minha casa quando uma amiga minha me convidou para participar de um grupo de oração. Eu aceitei e fui. E eu fiquei nesse grupo durante 6 anos. E no decorrer dessa caminhada, nessa época, eu ainda não andava sozinho na rua. Eu era muito super protegido pela minha mãe. Aí o que era que acontecia? Com o passar do tempo, nem sempre a minha amiga ela podia me levar para os eventos que tinha na igreja, na comunidade, né? Então eu só podia ir quando ela ia. E quando ela não ia, quando ela não podia ir, eu acabava não indo. E isso me deixava muito triste, porque eu tinha vontade de participar, mas eu não podia. E foi a partir daí que eu comecei a lutar pela minha independência, conversando com a minha mãe, suplicando muito a Deus e tal. E aí, no decorrer da caminhada, fui tentando conversar com ela e tudo, mas eu cometi um erro que eu não aconselho a ninguém a cometer. Quando eu estava na igreja, eu tinha aquela preocupação do que as pessoas iam pensar de mim. Então as pessoas, por não terem costume de conviver com alguém que tinha deficiência visual, com uma pessoa cega, elas acabavam também me super protegendo. Então elas não deixavam eu andar na casa sozinho, que a gente tinha uma casa de oração. Eu não podia dar um passo que já vinham logo para cima de mim para querer me guiar. Já houve casos de até botarem comida na minha boca e tudo. Mas claro, eles não fizeram isso por maldade, mas simplesmente porque não sabiam lidar comigo. E eu também não falava nada, porque eu pensava assim, se eu falar que eu não quero ajuda, que eu não preciso de ajuda, eles vão achar que eu sou orgulhoso e quando eu estiver precisando de verdade, não vão querer me ajudar. E durante 6 anos eu fiquei aguentando isso. Só que chegou um ponto que eu não aguentei mais e eu acabei explodindo. Só que eu não explodi para fora, eu explodi para dentro. Eu aguentei tudo calado e isso acabou gerando um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Eu comecei a ter medo de tudo e de todos. Eu tinha medo de sair de casa sozinho. Eu achava que quando eu começasse a sair na rua e alguém ia me barrar, ia tomar a bengala da minha mão, porque já aconteceu de eu estar andando, a pessoa chegar sem falar nada, tomar a bengala da minha mão. E isso não é bom fazer, porque a bengala é os olhos da pessoa cega, mas volto a repetir, ninguém fez isso por maldade. Teve outro caso também, que eu estava num retiro, e uma irmã me deu 6 pratos para me lavar, e eu fiquei feliz da vida, porque essa irmã tinha me dado esses pratos para lavar. E quando eu comecei a lavar, outra irmã veio e tomou os pratos da minha mão e começou aquela discussão, uma querendo deixar eu lavar o prato e a outra não querendo deixar, e no final das contas essa irmã que não queria deixar eu lavar os pratos em nenhum momento perguntou a minha opinião sobre o assunto, e todos esses acontecimentos foi gerando traumas em mim. E eu acabei me afastando da igreja. Eu comecei a ser atendido por uma psiquiatra, porque as crises de pânico que eu tive foram muito, muito fortes. A minha medicação foi trocada 6 vezes e a psiquiatra, vendo que não dava conta, ela me encaminhou para um neurologista e foi quando ele passou outra medicação, a 7ª medicação, foi que ele veio acertar. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, voltei para a igreja. Hoje eu sou acompanhado por um psicólogo e sou acompanhado também por um neurologista a cada 2 meses. E por que eu resolvi contar essa experiência para vocês, para todos aqui que estão assistindo?
Infelizmente, não existe nenhuma matéria na escola que ensine as pessoas a como lidar com pessoas com deficiência. As pessoas não sabem como lidar conosco. E aí eu quero deixar um recado para as pessoas com deficiência que estão nos assistindo. A gente precisa ter a consciência que as pessoas não sabem como lidar conosco. E como elas não sabem, a gente tem que ter a paciência de ensinar. Porque a gente não pode querer que as pessoas façam uma coisa que elas não saibam fazer. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que passar esse conhecimento. E você que está assistindo esse vídeo, que não tem nenhum tipo de deficiência, mas que já tentou ajudar uma pessoa com deficiência e ela foi grosseira com você, uma dica que eu sempre dou: nunca ajude uma pessoa com deficiência sem antes perguntar. Pergunte se a pessoa quer ajuda e de que forma a pessoa quer ser ajudada, porque cada pessoa é única. E quando eu criei esse canal, eu criei justamente para divulgar esses conhecimentos que muitos não sabem. É por isso que eu peço para vocês darem like, porque quando vocês dão like nos vídeos, o YouTube divulga mais. Quando vocês compartilham os meus vídeos, outras pessoas têm acesso a esse conhecimento e passam a aprender a como lidar com pessoas com deficiência e passam a nos tratar de outra forma. E com toda essa experiência, eu voltei para a igreja assim muito revoltado, sabe? Eu detonava a igreja mesmo, eu dizia que a igreja católica não era inclusiva, que era preconceituosa, que era não sei o quê. Aí eu já com muita saudade da igreja, né? Saudade de Deus, né? Porque a gente não consegue ficar muito tempo afastado. Uma hora você sente a saudade e você quer voltar. Eu voltei, busquei um padre para me confessar e eu falei mesmo, eu falei tudo. Olha, a igreja católica não é inclusiva, a igreja católica não é acessível, não sei o quê. E aí esse padre, ele fez assim uma grande diferença na minha vida. Padre Ailton, vocês conhecem ele, eu já cheguei a entrevistar ele. Eu recomendo, depois que esse vídeo acabar, vocês assistirem o vídeo A Inclusão na Igreja Católica, a inclusão da pessoa com deficiência na Igreja Católica. Vale a pena você assistir esse vídeo. E esse padre, ele me falou algo assim que me tocou profundamente, né? Que abriu os meus olhos. Ele falou: olha, você diz que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas você está julgando por uma só pessoa. Foi a igreja toda que lhe barrou? Foi a igreja toda que lhe tratou dessa forma? Aí eu falei: não, pois então. E era esse erro que eu estava cometendo, ou seja, não foi a igreja toda do mundo inteiro que me barrou, que me tratou da forma errada, mas foi algumas pessoas. E infelizmente muitas pessoas se afastam da igreja por conta disso. Ah, eu não vou porque lá tem gente fofoqueira. Ah, eu não vou porque tem gente que me trata desse jeito, não sei o que. Gente, a igreja, ela é formada por pessoas. Ela é formada por seres humanos. Seres humanos são fracos, são falhos, são pecadores. Nós não somos perfeitos. Nós cristãos, nós andamos em busca da perfeição, nós andamos em busca da santidade. Mas não é fácil. Hoje foi um irmão que errou com você, amanhã pode ser você que pode errar. E a gente tem que ter a humildade de pedir perdão e de aceitar o perdão do outro. Isso aconteceu na igreja, mas poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Então, se você está afastado da igreja porque se decepcionou com alguém, volte. Volte, porque só quem tem a ganhar é você. Uma coisa eu digo por experiência própria: o perdão é o melhor remédio para as nossas almas. Depois que eu me perdoei pelo erro que eu cometi, depois que eu perdoei as pessoas que fizeram isso comigo, não por maldade, mas porque não tinham esse conhecimento, gente, a minha vida melhorou tanto. Eu falo isso por experiência própria. Ai, se eu tivesse perdoado há mais tempo. O perdão é cura para as nossas almas. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu desde já agradeço a você, agradeço o Padre Ailton por ter me atendido tão bem naquela confissão, por ter feito a diferença em minha vida e por ter tido a coragem de dizer aquilo que eu precisava ouvir. Muito obrigado de coração. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Vamos fazer a diferença no mundo. Compartilhe esse vídeo. Vem aí muito conteúdo bacana, tá bom?
Beijo no coração de vocês, Deus abençoe.